Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Essa série é a série criminal Sob o Olho dele. Essa série fala sobre a visão do criminoso, visão geral, sobre ele, a visão que ele tem sobre o mundo, o ambiente, as pessoas e sobre o futuro. E com base nisso, fazer um recorte a partir da vida de Charles Manson e trazer muitas questões relacionadas a partir dessa visão. E hoje eu vou falar sobre ele, sobre Charles Manson. Se você gosta desse conteúdo, eu vou pedir que você assista, deixe seu like, comente sobre o assunto do vídeo, compartilhe. Também comente, né, sobre o assunto do vídeo, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito. Mas vamos lá, para a gente entender, eu vou fazer um recorte bem cronológico da vida. A mãe, mas a mãe eu vou falar bem pouco, mas eu vou fazer um recorte de coisas que aconteceram e a partir desses recortes eu vou fazendo uma análise da ligação que tem com o modelo cognitivo versus a tríade cognitiva. Inclusive, essa é uma ferramenta utilizada pelos psicólogos que trabalham com a metodologia da teoria cognitivo-comportamental. Se você gosta desse assunto de questões criminais relacionadas à psicologia e relacionadas à questão de questões criminais, se você é de direito também, assista até o final do vídeo. Vamos assistir o vídeo. Vamos assistir e fazer essa análise. Se você gosta, fique até o final do vídeo. Então vamos lá. Eu vou falar sobre a Catherine Marotte. Essa é a mãe dele. Ela nasceu em 11 de janeiro de 1919 em Mowbray, fica em Kentucky, nos Estados Unidos. Ela faleceu em 31 de julho de 1973 em Spokane, em Washington, nos Estados Unidos. E é importante a gente saber essa parte, porque tem a ver muito também com o desenvolvimento do Charles Manson, e eu precisaria também fazer uma menção da mãe. Então, vamos lá. Aqui, como você está vendo, é o Charles Manson. Charles Mills Manson. Ele nasceu em novembro de 1934 e ele tinha, e no caso ela, quando ele nasceu, ela tinha 16 anos. Ele nasceu em Cincinnati, nessa região que vocês estão vendo. Essa região fica no norte americano, fica na região norte americana, ali em Ohio. E muito interessante, essa era a cidade em 1934. Então vocês estão vendo, estão tendo uma alusão aí de como era a cidade e onde ele nasceu. E sua mãe, ela nessa ocasião, nesse momento, ela foi expulsa de casa. Inclusive há inúmeros documentos que falam que ele vivia de casa em casa, o que poderia ou não fazer com que a vida de Charles fosse uma vida conturbada. Mas vamos analisar, vamos observar. Será que isso fazia com que ele ficasse dessa forma que a gente já viu nos relatos, nos documentários aí? Vamos ver? Será que sim? Será que não? Vamos acompanhar. A sua infância, ela foi muito conturbada. Ele não conheceu o pai. Ele herdou esse sobrenome mesmo a partir de um casamento arrumado. Esse casamento que logo se dissipou, terminou. Ele passava a sua vida morando, como eu disse, de casa em casa, e isso ele passou boa parte disso na casa da sua avó. Ele ficava entre casa de tios. Nesses momentos que ele vivia de casa em casa, ele vivia muitas agressões e violência sexual na casa desse tio. E a mãe praticava alguns delitos, foi presa na ocasião. Depois que a mãe saiu, tudo continuou da mesma forma. Nada do que havia acontecido com ele não melhorou, só continuou. E tem uma curiosidade também, nesse momento ele até conta em documentários e em materiais que foram documentados que a mãe o trocou, ou seja, ofereceu ele em prol de bebida. Ela era alcoólatra e ofereceu ele como moeda de troca em prol de bebidas alcoólicas.
E nesse momento aí ele começou a roubar, ele começou a praticar delitos, foi mandado para um reformatório. E quando ele saiu, ele continuou a praticar esses delitos. Aos 2 anos de idade, ele procurou a mãe e foi mais uma vez rejeitado. Foi parar em outras instituições e assim, ele vivia de galho em galho. Ele via para um lado e para o outro, de uma instituição para outra instituição. Na sua avaliação psiquiátrica, mostrou muitas questões em relação a mentiras e friezas e também mostrou um garoto muito sensível, mas que não havia recebido amor suficiente. Isso corrobora com os acontecimentos anteriores, logo do começo da vida dele. Espancamentos, rejeição, fracasso que ele observou dentro do relacionamento da mãe também. A avaliação do coeficiente dele de inteligência foi mostrado acima da média. E nesse momento aí, que ele tinha 17 anos já, completando 17 anos, ele se envolveu em uma situação a qual ele, com a faca, violentou um garoto, colocando essa faca no pescoço dele, e ali o estuprou. Se isso daí mudou, não mudou, porque ele ainda continuou, mesmo embora ter mudado, foi preso, continuou cometendo delitos, e mesmo assim ele continuou praticando essas violências. Inclusive é documentado que ele estuprou alguns outros homens também. E aí, finalmente, como do decorrer da situação, ele começou a mostrar alguns lapsos de que iria melhorar a sua integridade, a sua capacidade de afetividade ou de se socializar. Aí então ele começa a estudar, começa a buscar essa orientação da educação, começa a se empenhar realmente de fato, se educar, ali mesmo ele se alfabetizou, isso ele já tinha 19 anos. Aí então ele casou, ele teve um filho, chamou de Charles Mason Jr., mas que isso não perdurou por muito tempo, porque acabou. Ele começou a trabalhar nesse momento anterior a ele ter encerrado a relação com a sua esposa. Ele trabalhou alguns trabalhos, esse trabalho não dava muito dinheiro, mas mesmo assim ele complementava com roubos. E nessa ocasião ele tinha perdido a sua relação com a sua esposa. Nessa ocasião, 3 anos depois, ele se tornou cafetão e continuou a praticar roubos como ladrão. E assim, ele foi pego novamente e ficou nessa coisa entre estupros, violência, agressões, e entre situações ao qual voltou à vida de encarcerado. Fez com que ele voltasse a ser preso novamente e nada disso mudou. Nada disso mudou, continuou o mesmo ciclo de situações ao qual tinha como final o encarceramento. E muitos desses momentos ele até voltava, porque ele colocava a ideia de que ali também era como se fosse uma espécie de família, um lugar que ele se sentia bem, e ali era a ideia que ele tinha, e ele até pedia para que retornasse àquele local. Em 1967, ele começa a liderar algo que ele chama de Família Mason. Essa família praticou 9 assassinatos. Eles eram dessa região ali da Califórnia. Era uma espécie de seita. Ali ele pregava a sua ideologia. E nesse momento que ele cometeu esses assassinatos, esses 9 assassinatos nesse local, isso aconteceu em julho e agosto de 1969. E assim, uma coisa muito curiosa também que eu pude observar dentro desses documentos, dentro dessas análises, dessas coisas que aconteceram na vida de Mason, foi o que aconteceu na promotoria do Condado de Los Angeles, que ele planejou uma guerra racial, mas só que não foi levado muito a sério isso, e foi questionado também.
E assim, em 1971, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinatos pela morte de 7 pessoas. Isso foi a menção que fez com que ele fosse condenado. A promotoria admitiu que mesmo nunca ordenou literalmente os assassinatos, mas eles argumentaram que sua ideologia constituía um fato público de conspiração. Mesmo também foi condenado por assassinato de primeiro grau pelas mortes de Gary Hillman e Donald Shea. E aí a gente pode contemplar quem eram essas pessoas que ele intitula como a família Mason. Dentre esses eu vou destacar alguns, não são todos aí, não são todos, mas eu vou destacar alguns deles. Antes disso, se você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe seu like, comente o que é que você está achando desse vídeo, também comente quais são as coisas que você tinha dúvida, que você esclareceu, do que você achou sobre os casos, os crimes, a vida do Charles Manson, coloque aqui no comentário que eu quero saber o que você queria dizer. Então digita aí e coloca. E compartilha também. Voltando, esses daí são os que compunham a família Mason. Eu vou destacar alguns deles. Tem aí 6, mas é muito mais. Inclusive tinha aquelas 3. Foram as 3 que saíram de mãos dadas. Estavam literalmente em paz em relação à questão dos crimes que cometeram. Mas eu vou comentar alguns desses aí e qual foi algumas curiosidades que aconteceram com alguns deles. Vou destacar esses 6. Desses 6, a gente pode destacar o Charles, que é o Charles Watson. Ele é um dos principais integrantes e matadores da família Mason. Foi o principal assassino das 2 chacinas do caso Tate LaBianca. Ele cumpre pena de prisão perpétua no norte da Califórnia, desde a data de 1971. Então, ele foi condenado. Vamos lá. Seguimos por a Patrícia Crane-Wickel, cumpre pena de prisão perpétua pelos assassinatos no caso Tate LaBianca. Tem também o Steve Growan, que ele foi condenado à prisão perpétua pela morte de Donald Shea em 1969. Lembra daquele caso que aconteceu? Que ele foi condenado e pediu para que apelasse, fosse absolvido? Não. Ele também participou também. Foi o principal também que participou dentre essas chacinas que aconteceram. E ele foi condenado pela morte. E esse Donald Shea é um trabalhador do rancho onde a família vivia. Depois de preso, Grown ajudou a polícia a encontrar o corpo de Short e se tornou o primeiro prisioneiro modelo. Se tornou um prisioneiro modelo. Prisioneiro modelo. Recebeu a liberdade condicional em 1969, inclusive sendo integrante da seita de Mason e condenado à prisão perpétua por assassinato. E ter conseguido essa façanha de prisioneiro modelo. Vamos lá. Tem a Les Van Houten, que ela cumpre prisão perpétua pela participação nos assassinatos do casal Lennon e Rosemary LaBianca e está lá desde 1971. E Bruce Davis, que foi condenado à prisão perpétua pela participação também dos assassinatos de Donald Shea e Graham Hillman, cumpre pena de prisão em São Luís Obispo, Califórnia. E lembrando, em 2012 ele teve direito à liberdade condicional concedida pela banca examinadora da sua apelação judicial, mas o benefício foi negado pelo governador da Califórnia, o Jerry Brown, e continua preso desde então. Até o momento continua preso. Então, baseado nesses acontecimentos,
E agora eu vou fazendo esses recortes. Se você ficou até aqui nesse vídeo, você vai ver alguns recortes que eu vou fazer em relação a isso. Essa parte que eu fiz foi uma leitura dos acontecimentos de Charles Mason, daqueles que participaram, mas agora a gente vai fazer alguns recortes para ter alguma ideia. E aí eu vou utilizar o modelo cognitivo e a tríade cognitiva. Tríade cognitiva. Questão em relação ao eu, é quando a pessoa pensa sobre si. Questão do mundo, que tem a ver com o ambiente, as pessoas. E futuro, tem a ver com perspectiva. O que isso tem a ver com o que a gente vai analisar aqui? Porque é fundamental a gente analisar segundo uma teoria ou uma abordagem psicológica. Porque há aspectos disfuncionais que a gente percebe. Número 1. As questões em relação à família. Família não tem como base a questão afetiva. É muito disfuncional. Houve muitos fracassos na vida familiar. Isso poderia facilitar para que ele se transformasse nesse tipo de homem a cometer esses crimes que chocou o mundo e chocou as pessoas daquela região? Pode ou não? Fique até o final. Mas assim, o que a gente pode trazer a partir dessa reflexão? Inclusive, eu alerto a vocês que essa reflexão é para ter uma noção do que poderia ter feito ou ocasionado com que ele pudesse se transformar nesse tipo de homem, esse assassino. Então, isso daí, por exemplo, a questão afetiva. Aí a gente pode fazer o recorte do modelo cognitivo da crença disfuncional do desafeto ou desvalor. Desvalor por quê? A gente pode, a partir dos recortes das frustrações, das voltas e vindas na vida do crime, ele saía e ia preso, depois voltava novamente. Tem uma questão de desvalor aí? Tem uma crença, porque ele não se achou capaz de mudar, capaz de tomar outras atitudes, capaz de ser uma pessoa afetivamente aceita na sociedade, ou aceito por ele mesmo, porque ele viu muitas questões de frustração afetiva. E aí a questão do desafeto, e aí a questão do desvalor, a incapacidade de tomar decisões contrárias às que ele tomou na ocasião e que fez ele cometer tantos crimes assim. E aí tem a ver também com a questão emocional, que aí a gente pode ver que os aspectos emocionais em relação às disfunções. Tristeza, raiva, frustração, desgosto, insatisfação, que aí a gente pode citar a questão da guerra racial que ele queria tentar implantar dentro daquele contexto ali da seita e fazer com que tomasse uma proporção muito maior do que já tinha tomado. A questão do pensamento, a questão de pensar sobre si, ver que não tinha capacidade, ou que era um ser ou um líder, talvez um líder espiritual, talvez um líder capaz de mudar uma visão, mudar uma estrutura organizacional, talvez, quem sabe, na disfunção dele pensava, por exemplo, do ponto de vista de não ter mais condições de voltar mais para ser um garoto sensível, como foi falado, mencionado no recorte dos documentos. Questão do comportamento, cometer os delitos, não ter capacidade de voltar atrás, de tomar outras decisões em relação ao que ele cometeu, dos crimes, em relação aos crimes. E aí, nesse modelo cognitivo, a gente poderia colocar, por exemplo, essas crenças de desafeto e de desvalor. E poderia, por exemplo, mencionar que talvez o pensamento dele poderia ser de que ele era um líder, de que ele ali estava acima de todos aqueles ali, ele tinha que guiar, mencionar, fazer com que eles continuassem, desse continuação ao legado dele, e que ele era uma pessoa que talvez não teria capacidade de voltar atrás a tudo isso, não se questionar quanto à capacidade de pensar sobre ele em relação aos crimes que ele cometeu, que ele poderia ter voltado atrás nisso. Emoções, a gente poderia colocar de raiva, frustração, desgosto, infelicidade, e o comportamento foi simplesmente agir e fazer a seita, criar seita,
fazer todo aquele cenário, aquele contexto de hostilidade, provocar essa hostilidade nessas pessoas que estavam como se fossem ovelhas, e ele pastoreando ali, e ele deu o sinal e eles foram lá e cometeram aquela chacina que foi mencionada anteriormente. Então esse poderia ser o modelo cognitivo do Charles Mason. Isso, se ele fosse acompanhado, avaliado pelas seguintes abordagens comportamentais, teria esse possível recorte da história dele, do caso, que aí a gente poderia fazer em relação à questão do caso que ele traz, demanda que ele traz, a história dele e o recorte trazendo do aspecto clínico para fazer menção, trazendo a partir da visão do modelo cognitivo. E aí trazer uma visão de toda essa construção. Então você percebe que através desse modelo cognitivo, ele poderia sim ter cometido essas infrações, esses delitos, ter orquestrado esses momentos de chacina que chocou o mundo, com base nesses aspectos disfuncionais. E você pode perceber isso durante os momentos da vida dele. Frustração, desgosto, infelicidade, desafeto, relações conturbadas, relações afetivas destroçadas, com base nos aspectos que ocorreram, entre violência física e sexual que ele sofreu, entre a frustração em ser trocado também, ser usado como moeda de troca para um pouco de bebida alcoólica pela sua mãe, e muitos outros eventos que ocorreram que linkam com essa situação desse modelo cognitivo que eu apresentei a vocês. Então, gente, esse foi o vídeo falando sobre a vida de Charles Mason. Fiz esse recorte para vocês terem noção e ficar sabendo de aspectos relacionados a isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, comentem sobre o assunto do vídeo. Se inscreva se você não é inscrito, isso vai ajudar muito, vai colaborar muito nesse trabalho, gente. Em especial, eu estou fazendo sempre um recorte, trazendo materiais documentados, reais. Falo para vocês aqui e faço esse recorte, analisando sobre o ponto de vista do modelo cognitivo com base na abordagem cognitivo-comportamental, trazendo uma análise a partir desses fatos que ocorreram e trazendo com base nessa visão cognitivo-comportamental do modelo cognitivo e fazendo o recorte sobre o que ele pensa sobre ele. E trouxe para vocês com base nesse modelo cognitivo, como é que ele pensa sobre si e a partir disso como é as emoções, como poderia ser as emoções dele e os comportamentos e pensamentos dele em relação a cada situação que ele viveu. Se você quer que eu faça outros vídeos relacionados a isso e outros criminosos, coloque aqui no comentário. Como também, se você quiser que eu faça da família mesmo, também coloque aqui no comentário. Viu? Eu vou ficando por aqui, siga minhas redes sociais, está aqui para vocês seguirem. E se inscreva no meu canal, compartilhe, comente e deixe seu like. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, gente. Fui!